Olá, sou Damiriane Couto, psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que conduz a minha prática clínica. Eu estou aqui a convite da Associação Atlética Acadêmica de Psicologia Tempestade, a partir do projeto Descomplica Sereia, para falar com vocês sobre transtornos depressivos. Apesar desse tipo de disfunção estar sendo mais discutidas nos ambientes sociais, a mídia tem falado mais sobre esse transtorno, é muito importante que nós, enquanto estudantes de psicologia, enquanto psicólogos, continuemos a falar, a ocupar espaços, comunicando e trazendo informação de valor científico para a população, para que algumas desinformações, alguns mitos venham a ser desmistificados. Então é uma honra para mim poder estar aqui e de alguma maneira contribuir com a aprendizagem de vocês. Vamos lá! Antes da gente falar sobre os transtornos em si, eu acho muito importante que a gente fale sobre o diagnóstico, já que muita gente fala e entende o diagnóstico como um meio de categorizar as pessoas ou como um fim para aquele paciente que vem à procura de ajuda. Quando, na verdade, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico com rigor, ele vem ofertar àquela pessoa, possibilitar mais saúde, mais desenvolvimento, é um caminho de mais saúde e qualidade de vida. Então, o diagnóstico é extremamente importante para que a condução daquele caso, para que o tratamento seja melhor ofertado para aquela pessoa. A depressão é um tipo de desordem emocional que é conhecida desde a antiguidade, que obviamente vem mudando de época para época, de cultura para cultura, mas ela está presente socialmente há muito tempo. Atualmente, ela encontra-se como uma das principais causas de afastamento laboral. Então, entre todas as doenças físicas e mentais, a depressão, especificadamente um tipo de transtorno de depressão, que a gente vai falar daqui a pouco, é o que mais tem causado afastamento ocupacional. Como todo tipo de transtorno mental, a depressão é multifatorial, então não tem apenas uma causa específica para o desenvolvimento e curso de um tipo de transtorno depressivo. Depende de fatores biológicos, depende de fatores ambientais, psicológicos, enfim. Então, é uma série de causas, de combinações que se relacionam e aí influenciam no desenvolvimento de um tipo de transtorno na vida de uma pessoa. Os subtipos que eu vou trazer aqui para vocês de forma bem breve, dando ênfase para um que é o mais clássico, eles estão catalogados a partir do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM na sua versão mais nova, que é de número 5, e a partir também do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do autor Paulo Del Galarrondo, que são literaturas clássicas do estudo da psicopatologia. Eu vou apresentar aqui para vocês, como eu falei anteriormente, de forma breve, porque os critérios eles são bem específicos e para cada um dos tipos a gente precisa de um estudo bem aprofundado. Porém, apesar dessa diferenciação em subtipos, subcategorias de transtornos depressivos, existem sintomas de comunalidades, sintomas comuns nesses tipos, que é o humor deprimido, que vem como uma característica de tristeza recorrente, que é diferente da tristeza enquanto emoção, e por isso que eu vou fazer um adendo aqui, para a gente conseguir diferenciar a tristeza enquanto emoção e a tristeza enquanto sintoma de uma possível depressão. A tristeza enquanto emoção, ela tem um curso, ela tem um motivador, seja externo ou interno, e tem um curso, um início, um meio e um fim. Geralmente, uma emoção como a tristeza, ela dura de minutos a horas, mas ela tem essa progressão, tá vendo? De subir, ter o seu ápice e ir diminuindo gradativamente. O transtorno depressivo, tendo o humor deprimido, o humor triste como sintoma principal porque está presente na maioria dos tipos, ou em todos os tipos, na verdade, ele tem a característica de ser recorrente, de ser constante, não ter necessariamente um especificador, um motivador externo ou interno. Além disso, pode se apresentar em forma de humor irritável também, a sensação constante de vazio, falta de vontade, a falta de volição.
desânimo recorrente, alterações somáticas e cognitivas, né? Todas essas combinações trazendo afetações bem claras, bem evidentes na vida cotidiana da pessoa. As diferenças ficam por conta do tempo de duração, do momento que surgem os sintomas e da etiologia do progresso do transtorno. Começando então com o tipo de transtorno que o diagnóstico é feito em crianças até 12 anos, dos 6 aos 12 anos de idade, que é o transtorno disruptivo de desregulação de humor. A característica principal desse transtorno é que, ao invés do humor deprimido de característica triste, ele tem a irritabilidade muito presente, né? Com explosões de raiva, com um descontrole comportamental que é desproporcional com a realidade, com as situações que a criança está presente. A importância de se realizar um psicodiagnóstico de forma efetiva é conseguir fazer essa diferenciação entre transtornos, já que, por exemplo, nesse caso, a irritabilidade, a agressividade está comum também em outros tipos de transtornos na fase da infância. Então, é importante observar, né, tanto os critérios quanto localizar dentro do contexto de vida da pessoa, nesse caso da criança. Agora vamos falar um pouco sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que acontece no período da ovulação e finaliza após alguns dias do fim da menstruação. Então, acontece geralmente na maior parte dos ciclos menstruais e vem com essa característica de desânimo recorrente, do próprio humor deprimido, de falta de vontade de fazer as coisas, de labilidade de humor, alterações diárias, cotidianas do humor, né? Só que é bem específico do ciclo menstrual. E aí, por isso a importância também de se ter uma visão clínica diagnóstica para diferenciar de uma tensão pré-menstrual que é comum em boa parte das mulheres que menstruam. Existem ainda transtornos depressivos que são induzidos por substâncias ou por algum tipo de medicação que vem com as características de desânimo recorrente, de falta de vontade, de humor deprimido e outras características diagnósticas, mas que dá para relacionar com o momento, seja de intoxicação de alguma substância ou medicamento, seja de abstinência. Então, vem com essas características. Além disso, tem o transtorno depressivo especificado ou não especificado. Outro tipo, que é um dos mais comuns, é o transtorno depressivo persistente, ou distimia, ou ainda depressão crônica, como era anteriormente falado, né? É um tipo de transtorno que ele tem um curso de pelo menos 2 anos, então tem uma duração muito frequente, muito recorrente na vida do sujeito, com as características principais de humor deprimido, desânimo constante, alterações do sono, perda de apetite, aumento de peso, perdas de peso, né? Para a gente compreender esse tipo de transtorno, eu vou trazer para vocês de forma mais aprofundada agora um tipo de transtorno que é clássico, que é o transtorno depressivo maior. Então, o transtorno depressivo maior é considerado clássico devido à sua frequência em termos diagnósticos. Então, é o tipo de transtorno depressivo mais comum apresentado pelas pessoas. Em termos de critérios diagnósticos, existem 9 sintomas frequentes nesse tipo de transtorno. Porém, 2 precisam estar obrigatoriamente presentes, pelo menos esses 2, que é o humor deprimido, como a gente havia falado antes, que é um sintoma clássico dos transtornos depressivos como um todo, e a falta de interesse ou prazer. Pelo menos esses 2 sintomas precisam estar presentes no quadro clínico da pessoa por pelo menos 2 semanas. Só que a maioria dos estudos, inclusive a prática clínica, vem atestar que dura no mínimo mesmo 2 semanas, né? A duração desse tipo de transtorno e de sintomas é muito maior do que 2 semanas. Além desses dois sintomas que eu falei anteriormente, a pessoa pode apresentar perda ou ganho significativo de peso sem ter necessariamente uma relação com dieta e sem ter também uma preocupação estética, preocupação corporal, para não
confundir com outros tipos de transtorno, como, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal ou o transtorno alimentar. Dentro dessa característica, desse critério também, pode entrar o aumento do apetite ou diminuição do apetite também. Outro critério extremamente comum, que é um dos que mais levam as pessoas a buscarem ajuda clínica, é a alteração do sono, com insônia ou hipersonia, né? Ou a pessoa tem uma alteração de sono com dificuldades para pegar no sono, ou acordando várias vezes no decorrer da noite, ou a pessoa dorme demais, né? Tem um sono muito frequente no decorrer do dia e no decorrer da noite. Agitação psicomotora ou retardo motor, né, também podem estar presentes. Então, a pessoa pode apresentar um comportamento corporal mais inquieto, uma fala também mais rápida, ou um comportamento mais lentificado, uma fala, um discurso, um pensamento mais lentificado do que anteriormente. E para a gente medir a gravidade, ele precisa ser observável por outras pessoas, inclusive até também pelo clínico. Então, nem sempre esses critérios virão assim de forma bem objetiva na vida da paciente ou do paciente, né? Às vezes a gente vai precisar fazer essa leitura de informação corporal também, que vai além das informações verbais trazidas pela pessoa. Outro sintoma com uma característica marcante física, né? Que inclusive é o que pode levar a pessoa a buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, e fazendo parênteses aqui, boa parte das pessoas percebem que estão com algum tipo de alteração quando sentem fisicamente essa disfunção, esse descontrole, que é a sensação de perda de energia, de cansaço frequente, de fadiga, né? Então a pessoa sente que fazer pequenas atividades geram-lhe algumas sensações físicas de muito cansaço, que antes não, sendo que antes não era assim. Então, por exemplo, levantar da cama e ir tomar um banho é algo exaustivo demais para a pessoa. Então, existem essas experiências, essas falas subjetivas que têm relação com esse critério de perda de energia, de sensação de fadiga. O sentimento de culpa e de inutilidade também pode estar e podem. Sentimentos de culpa e de inutilidade estão frequentes também nesse quadro clínico de transtorno depressivo maior. A pessoa tem uma percepção de valor de si muito irreal e muito negativa. Então, ela faz uma interpretação das suas experiências de vida, trazendo para si culpas que podem chegar a uma proporção de delírios, né? A pessoa assumir para si responsabilidades e culpas, por exemplo, de questões mundiais, como fomes, como guerras. Então, está bem presente na fala do paciente com um quadro clínico de transtorno depressivo maior, esse sentimento de ser inútil, não ter valor nenhum. Isso é muito comum, que a pessoa se sinta culpada pelo seu estado mental, seu estado emocional, por conta do transtorno. Então, ela se culpa por estar com os sintomas e por não conseguir fazer as coisas que antes ela conseguia. Há ainda um outro sintoma que é característico de uma alteração cognitiva, que muitas pessoas apresentam, que é a dificuldade de pensar, a dificuldade na tomada de decisão, de se concentrar. Então, atividades que antes eram triviais, né, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, começou a ser muito difícil de executar, seja por essa dificuldade de concentração, de atenção, ou essa dificuldade de fazer essa tomada de decisão. Por fim, um outro critério são os pensamentos, ideações, planejamentos de caráter suicida. Então, de 15 a 40% das pessoas com transtorno de depressão maior apresentam esses tipos de pensamentos. E eles não precisam estar presentes todos os dias, como os outros sintomas, por exemplo, né? É algo que pode surgir esporadicamente, mas vem com esse pensamento relacionado à morte. E nem sempre a pessoa, né, na sua experiência subjetiva, ela vai falar que quer morrer ou que quer se matar. Muitas vezes ela utiliza outros termos, como quer desaparecer, quer sumir, quer ir embora para nunca mais voltar. Então, o clínico precisa ter uma atenção muito específica do contexto, da fala, da expressão facial, da maneira como a pessoa se coloca
no ambiente terapêutico, no ambiente de tratamento, né? Esses pensamentos, esses pensamentos são indicadores de possibilidade de tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Então, é preciso ter muita cautela, ter muito cuidado com as informações que o paciente traz para que o tratamento específico seja realizado. Então, os pensamentos e ideações suicidas, eles estão presentes como um sintoma de um transtorno depressivo maior, mas eles são um fenômeno à parte e precisa de muito estudo para que a pessoa seja melhor acolhida nesse momento, já que as motivações para um comportamento, um pensamento e o suicídio de fato, eles incluem inclusive a vontade de pôr o fim a experiência emocional dolorosa que essa pessoa vem vivendo em decorrência dos outros sintomas do transtorno. Falando um pouco sobre prevalência, esse é o tipo de transtorno depressivo mais comum entre as mulheres, se apresentando aí índices de 1,5 a 3 vezes mais alto do que entre os homens e se apresentam entre os 18 e os 29 anos de idade, tanto no sexo masculino quanto do sexo feminino. Apesar dessa relação de prevalência, né, que eu falei anteriormente a respeito da idade, esse é o tipo de transtorno que pode aparecer em qualquer idade. Sobre o curso desse transtorno, ele é bastante variável, né? Algumas pessoas não apresentam remissão, outras, e isso tende a evoluir para um caso de depressão maior, se passar de 2 anos com a frequência dos sintomas. Outras pessoas apresentam remissão e após 2 meses voltam novamente os sintomas. Então, é bem variável e depende muito da condução do tratamento também. Porém, o tempo de recuperação também é bastante variável. Então, a pessoa pode apresentar evolução muito positiva de remissão de sintomas após 3 meses do início do tratamento, e outras podem apresentar após 1 ano. Então, é bastante relativo, depende do caso e também depende da interação da pessoa com o tratamento. Além disso, é preciso avaliar qual é a gravidade desse transtorno, né? Se é algo leve, se é grave, se é moderado, se tem características psicóticas, porque também pode ter esse tipo de sintoma, a pessoa pode apresentar delírios ou alucinações. Isso tudo precisa ser muito bem avaliado. E é muito importante salientar que esses critérios diagnósticos, eles são objetivos, né? Estão lá nos inventários, nas escalas psicométricas de forma bem objetiva, mas o estudo feito, né, o psicodiagnóstico, ele é feito a partir da experiência subjetiva de vida da pessoa, né? A pessoa vai chegar à busca por tratamento e ela não vai falar de forma objetiva, ela vai falar a partir das suas experiências subjetivas e, como eu mencionei anteriormente, nem sempre vai falar verbalmente, às vezes vai falar a partir das suas expressões faciais, das suas atitudes. Tudo precisa ser muito bem avaliado e o diagnóstico precisa ser muito bem elaborado também, muitas vezes necessitando do auxílio de outros profissionais, como um profissional psiquiatra. Outro ponto importante é que quando a gente fala de transtornos mentais, a gente não fala em cura. Então, não há cura para um transtorno de depressão maior, no entanto, há tratamento eficaz. Por que a gente fala que não há cura? Devido à sua multifatoriedade. Então, são diferentes fatores que influenciam. Dentre esses fatores, existem os fatores temperamentais, né, relacionados à personalidade do indivíduo. A teoria da personalidade mais bem aceita e mais bem cientificamente comprovada atualmente é a teoria do Big Five. Ele vem falar do neuroticismo, que é uma característica de personalidade e que pode ser um fator de influência para desencadear um episódio de transtorno de depressão maior. Além disso, temos os fatores ambientais, né, experiências adversas que trouxeram sofrimento na infância, ou algum tipo de evento estressor que a pessoa vivenciou pode também vir a desencadear. Reparem que eu falo desencadear e não causar, porque, novamente, não existe uma relação de causa-transtorno. Existem diferentes causas que podem se relacionar e influenciar o seu desenvolvimento, como também a causa genética.
onde já se considera que a herdabilidade de um transtorno depressivo maior é de 40%. Existem estudos que já vêm falar que familiares de primeiro grau, de pessoas com esse diagnóstico, pode ter a chance de apresentar, de desencadear também esse tipo de transtorno de 2 a 4 vezes maior do que a população em geral. Essas são informações gerais. Obviamente, tem muita coisa para se aprofundar dentro de cada tipo de transtorno, especialmente o depressivo maior, que, como eu disse anteriormente, é o que vem sendo mais comum, inclusive na minha prática clínica eu tenho percebido isso, e a gente precisa estar cada vez mais atualizado, porque cada vez mais vem sendo feito estudos para falar sobre esse tipo de transtorno, e a gente precisa estar atento devido ao contexto que a gente vem vivendo atualmente, né? Então, tudo pode influenciar para o desenvolvimento e curso de um transtorno depressivo. Espero que vocês tenham compreendido, que eu possa ter ajudado vocês na produção de conhecimento, que a gente possa cada vez mais falar sobre esses assuntos, que a gente possa levar a psicologia de forma mais acessível para toda a população. Obrigada pela parceria, até mais!